Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a uma edição especial do Painel de Notícias, em homenagem ao Dia Mundial da Água, o recurso natural mais precioso, essencial para a existência de todas as formas de vida. O problema é que é um recurso finito. Vamos falar mais sobre isso. Acompanhe. Justiça Federal condena órgãos responsáveis pela duplicação da BR-020 a pagar por danos ambientais causados durante a obra. Em uma entrevista especial, especialista fala da importância da Estação Ecológica Águas Emendadas para o Cerrado. Começa agora. Fica comigo! O Dia Mundial da Água é celebrado em 22 de março, uma data instituída pela ONU em 1992 para conscientizar a todos sobre a importância da preservação dos recursos hídricos, uma conscientização que se torna cada vez mais necessária diante de desafios como mudanças climáticas, escassez e uso excessivo da água. Na reportagem de Roberta Nunes, saiba como áreas de proteção ambiental do Cerrado, como a Estação Ecológica de Águas Emendadas, têm papel fundamental na proteção das nascentes e no equilíbrio dos ecossistemas. Confira também como a Justiça Federal se posicionou para garantir essa proteção. No coração do Cerrado, a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília, está uma das áreas ambientais mais importantes do país. A Estação Ecológica Águas Emendadas é conhecida por um fenômeno raro. Nascentes que brotam lado a lado seguem caminhos diferentes e alimentam duas das maiores bacias hidrográficas da América do Sul. De um lado, a água corre em direção a Tocantins-Araguaia, a maior bacia hidrográfica totalmente brasileira. Do outro, segue para a Bacia do Paraná, com o maior potencial hidrelétrico instalado no país. A divisão das águas, que não se misturam, multiplica a relevância da estação, símbolo da riqueza hídrica do Cerrado brasileiro. A estação abriga nascentes, veredas e campos naturais que garantem o equilíbrio do solo, regulam o fluxo da água e ajudam a manter a qualidade dos recursos hídricos que abastecem o DF e regiões vizinhas. Um patrimônio natural ameaçado pelos impactos da expansão urbana ao redor da estação, como alerta Gesisleu Dark Jacinto, administrador da unidade. Esse patrimônio aqui é de suma importância que a gente tenha atenção voltadas para ele, que o poder público, que a sociedade entenda que isso aqui é uma riqueza gigantesca que nós precisamos cuidar. Com o desenvolvimento da região, a unidade ela ficou pressionada, pelo desenvolvimento humano, pela produção rural e pelas rodovias. Então nós temos aqui grandes rodovias como a BR-020, a DF-128, a DF-305 que circundam a unidade. A partir daí, nós temos grandes prejuízos naturais, que são principalmente atropelamentos de fauna. A preocupação em proteger o local deveria ser proporcional à sua relevância ecológica, mas nem sempre isso ocorre. Por exemplo, a Justiça Federal condenou o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal ao pagamento de R$ 14.700.000 pelos danos ambientais causados durante as obras de duplicação da BR-020. A decisão atende a uma ação civil pública movida pelo Ministério Público Federal. Segundo o MPF, o trecho duplicado da rodovia, em funcionamento desde 2012, opera sem licença ambiental. De acordo com o processo, a obra foi concluída, mas não cumpriu as exigências previstas na licença de instalação, o que impediu a liberação para funcionamento regular definitivo, como explica o advogado Peter Otávio. Quando a gente fala da questão regulatória, no compliance ambiental, da legislação ambiental, isso é um marco muito interessante, que demonstra que as instituições públicas também têm que cumprir o seu papel.
Mas a decisão, ela traz um dispositivo importante. Ela permite que o empreendimento faça a sua adequação, né, e possa, da mesma forma, continuar operando, mas desde que cumpra esses requisitos dentro do prazo estabelecido e com o pagamento dessa multa. Proteger a estação Águas Emendadas é preservar não apenas uma reserva ambiental, mas um patrimônio natural que influencia diretamente a vida de milhões de pessoas. Em tempos de mudanças climáticas e escassez hídrica, áreas como esta reforçam a importância do Cerrado, que é o berço das águas do Brasil. A importância do local vai muito além das águas que ali nascem. É o que garante Isabel Schmidt, professora de Ecologia da Universidade de Brasília. Águas Emendadas, assim como outras unidades de conservação aqui dentro do Distrito Federal, são muito representativas do Cerrado. Então tem milhares de espécies de plantas e de animais, bichos que fornecem vários serviços ecossistêmicos, então vários bichos que na verdade ajudam as plantações que tem ali do lado. Então os passarinhos que vivem em Águas Emendadas e que se reproduzem ali, que conseguem viver ali, são os mesmos passarinhos que vão predar as pragas da soja que está plantada ali perto, ou que vão ajudar a pastagem que tem ali na região de Planaltina a se manter produtiva e a gente conseguir produzir. Então, a conservação do Cerrado ajuda inclusive a produção agropecuária e ajuda o clima de quem está perto, né? Você tem uma região tão grande em que você tem árvores transpirando água, é isso que as árvores fazem, elas tiram a água do solo e jogam para a atmosfera, fazem o clima ficar mais seco, permitindo que a água da chuva caia e forneça água nos lençóis freáticos, nos poços artesianos, nas áreas de captação da CAESB. Então, é uma área que vai fornecer serviços para as pessoas, além de ser uma importante representação do Cerrado, que é a savana mais biodiversa do mundo. Mais do que uma indenização milionária, a decisão do TRF da primeira região reforça a importância do cumprimento das regras ambientais, especialmente em áreas sensíveis como essa. A duplicação trouxe melhorias para o tráfego, mas agora os órgãos responsáveis terão que responder pelos impactos causados ao meio ambiente. Em Águas Emendadas, a natureza nos lembra de algo simples e poderoso. Tudo está conectado. A partir dessas nascentes silenciosas, no coração do Cerrado, a água percorre milhares de quilômetros e chega a rios que abastecem cidades inteiras. Proteger este lugar é, no fundo, cuidar do planeta, da nossa própria saúde e das próximas gerações. Além de ser de vital importância para os recursos hídricos, a Estação Ecológica Águas Emendadas é um dos mais relevantes refúgios de biodiversidade do Cerrado e palco de pesquisas científicas. Para entender melhor a relevância dessa unidade de conservação e os desafios enfrentados para preservar esse patrimônio natural, você confere agora uma entrevista com o técnico de atividades de meio ambiente do Instituto Brasília Ambiental, Gesisleu Darque Jacinto. Gesisleu, seja muito bem-vindo. E eu queria que você começasse explicando para a gente, né, o que torna aqui a Estação Ecológica de Águas Emendadas tão importante, não só para o DF, como para o Brasil como um todo. A Estação Ecológica de Águas Emendadas é uma unidade de conservação e proteção integral, né? Então, ela está muito restrita à pesquisa e educação ambiental. Nós temos aqui 50 nascentes catalogadas, essas nascentes abastecem os cursos hídricos e por nós estarmos aqui na parte mais alta do Brasil Central, essas águas elas estão vertendo, né, em direções aí no Brasil, né, distribuindo água para as nossas bacias hidrográficas. Então, essa vereda que nasce aqui em Águas Emendadas, ela verte água em dois sentidos. No sentido sul, ela vai contribuindo com as águas do Brasil afora até a Bacia Platina. No sentido norte, vai abastecendo também o Rio Maranhão, que se junta com Tocantins, faz a Bacia Tocantins-Araguaia ali. Então, daqui, nós estamos contribuindo com águas muito bem conservadas para essas duas grandes bacias, né? O Cerrado conservado, ele faz essa recarga de água que vai alimentando essas bacias. E qual a relação, né, entre a preservação do Cerrado e essa questão dos recursos hídricos? Então, o Cerrado, ele é considerado o berço das águas, né? O Cerrado, ele conservado,
ele consegue captar as águas das chuvas e levar para o subsolo, né, nos lençóis mais profundos. Então, o cerrado, a gente costuma dizer que é a floresta ao contrário, né, inversa. Então, o que você tem de árvore para cima, você tem 3 vezes para baixo. E essa condição faz com que, através do tronco, através das raízes, essa água da chuva, ela vai abastecer o lençol freático. Isso cria os reservatórios de água que vão durar aí até a próxima estação, né, e aí, assim, a recarga vai se fazendo. Então a importância da gente manter, conservar esse cerrado aqui, em pé, intacto e livre dos contaminantes que tem, é porque a gente vai ter realmente água em quantidade e em qualidade para abastecer a população. E qual que é o impacto disso quando a gente fala de água, né? Quando a gente desmata, queimadas descontroladas, qual que é o impacto disso? Então, quando você tem queimadas, você perde muita biodiversidade, né? E essa perda de biodiversidade, seja da parte vegetal, ela traz algumas consequências, porque você queima áreas que são importantes, você queima Campo Murundu, que são áreas de recarga. Então, isso você perde, e essa temperatura ou essa descoberta da fração vegetal, ela faz com que você tenha maior evaporação dessas águas, os lençol vão diminuindo, e justamente nesse período de seca, onde há escassez de água, então você diminui bastante, né, os seus mananciais. Isso faz com que, em algumas partes do litoral, por exemplo, a gente precisa ter racionamento de água em determinadas épocas. Agora, quando a gente fala de preservação, né, de preservar essas áreas, de cuidar dessas áreas, entre preservar e ter que recuperar essas áreas, existe uma diferença muito grande, né? Você manter, você conservar o que você tem, aqui de riqueza, de patrimônio ecológico, é infinitamente, menos oneroso do que você ter que restaurar. Restaurar, talvez você não conseguir uma condição originária, né, você faz mitigação daquela vegetação ali, mas você não consegue restaurar a biodiversidade total que tem nessa região. Então, em se falando, dessa preservação de tudo, qual que é o papel do cidadão nisso tudo, né? Em que a gente possa manter esse recurso tão rico aí sem precisar se preocupar com a escassez. É muito importante a gente conscientizar as pessoas de que esses recursos eles têm fim, e se a gente não souber utilizar esse recurso agora, né, hoje já, conscientizando as novas gerações, quem já está aqui há muito tempo, entender que essa água deve ser utilizada de forma mais consciente, a gente vai ter grandes problemas num futuro bem próximo. E qual é o maior desafio, você diria assim, para que a gente possa garantir a água aí para o futuro? O primeiro é o poder público, né, tá discutindo e traçando, normativas para que a gente conserve isso aqui. Eu vou te dar um dado aqui, o PDOT, né, o Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal, ele precisa conversar com o plano de manejo da Estação Ecológica de Águas Mineiradas, né. O plano de manejo são as diretrizes que traçam as ações que a gente precisa fazer dentro da unidade de conservação. Então, toda a normativa que ela está sendo traçada para esse entorno, ela precisa comunicar com esse plano de manejo. E aí, o legislador, ele precisa vir para dentro de Águas Emendadas, entender o que é a unidade, entender a importância dela, conversar com a gente, traçar políticas públicas para que a gente mantenha essa unidade cumprindo o seu papel. Gesisleu, muito obrigada pela sua participação e parabéns pelo trabalho que você faz aqui, e que a gente possa conseguir aí conscientizar as pessoas da importância aqui da estação ecológica. Eu que agradeço a disposição de vocês virem aqui, fazer essa matéria falando sobre água, e eu acho que a gente precisa cada vez mais conscientizar a população que é um recurso finito, e daqui a pouco a gente vai estar sentindo os efeitos da falta, da escassez de água, né? A gente termina agora essa edição especial, reforçando que o uso mais consciente da água é um desafio contínuo, que começa dentro da nossa casa, com atitudes individuais, como reduzir o tempo de banho, lavar a louça com a torneira fechada e utilizar a água da máquina de lavar para a descarga do banheiro ou para lavar pisos. A mudança começa em cada um de nós.
e semana que vem tem mais Painel de Notícias. Tchau!